Vamos continuar na nossa série de mensagens, especialmente ali para o nosso irmão Paulo Borges, que está connosco hoje. Nós estamos a fazer uma série de mensagens comentando expositivamente a primeira carta do apóstolo Pedro. Bem? Versículo a versículo, praticamente é isso. Um tipo de mensagem é que nós chamamos expositiva. E ainda essa semana li um texto de um pastor, penso que em inglês, em que ele dizia que pregação expositiva não é somente comentar os versículos, é comentá-los numa perspectiva radical de conversão, isto é apresentá-los como traduzindo aquilo que eles mesmos dizem, mas na perspectiva de algo que pode fazer de facto a diferença na nossa vida. E nós temos subordinado essa série de mensagens, já é a 13ª mensagem. Um número curioso, porque é uma mensagem que hoje é capaz de trazer alguns, como é que eu dizer, algumas interrogações aos nossos corações e mentes, sobretudo porque nós vivemos num tempo que está tão distante daquele em que viveu o apóstolo Pedro. Nós temos chamado essa série de peregrinos e forasteiros, porque Pedro escreve a carta, as duas cartas, aliás, aos irmãos que viviam na Bitínia, na Ásia Menor, atual Turquia. E a mensagem que Pedro traduz em primeiro lugar para eles é: vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. São peregrinos e forasteiros neste mundo. O vosso caminho leva a um mundo diferente, leva ao mundo do céu. E hoje, ao refletirmos nesta porção do texto, eu quero desde já, não é pedir desculpa, nem pensar nisso, não se pede desculpa do que diz a palavra do Senhor, mas dizer-vos que tenham calma, se algumas das coisas que eu disser aqui vos fizer levantar em espinha, perceberam? Levantar os cabelos assim do braço, coisa assim parecida. Não vale a pena ficarem eriçados. Se tiverem alguma dúvida, quando chegarem lá acima, falam com o apóstolo Pedro, está bom? Não fui eu que escrevi, e acho que Pedro, como aliás a Bíblia diz, escreveu sob a direção do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, críticas e reclamações, faz favor de apresentar ao autor da palavra, está bem? Que é o Senhor nosso Deus. Hoje vamos ter um texto que, no início do capítulo 3 da primeira carta, retoma um pouco daquilo que Pedro disse antes. Ele já falou antes dos servos, e naquele contexto da vida daquela época, ele não diz aos servos: vão lá fazer uma revolução. Ele diz unicamente que eles, pela sua atitude, pelo seu testemunho, podem de facto promover a fé em Jesus. E hoje Pedro, continuando nessa linha de pensamento, vai falar de um outro grupo social que no seu tempo era marginalizado. Vai falar das mulheres, das esposas. Okay? É uma carta e é um texto dirigido especificamente para elas. E portanto, minhas irmãs e meus irmãos, sobretudo minhas irmãs, prestem bem atenção àquilo que Pedro diz e não se deixem levar no rolo de tantas coisas que às vezes nós ouvimos dizer e que não correspondem àquilo que a palavra de Deus diz. Vamos começar nos versículos 1 e 2. E eu intitulei esta parte, nos versículos 1 e 2, como mostrando Cristo por meio de submissão voluntária. E aí está uma palavra complicada. Submissão, não é? O que é que diz a palavra do Senhor? Versículos 1 e 2. Semelhantemente, vós, mulheres, semelhantemente, que ele já falou dos servos, dos escravos antes, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos, sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Portanto, nós estamos a ver aqui Pedro a retomar o argumento que usou quanto aos escravos cristãos, no meio de uma sociedade pagã, e aquilo que nós vemos é Pedro a reconhecer aqui, com a referência que faz às mulheres, reconhecer um pouco da composição sociológica que existia na igreja primitiva, nomeadamente lá na Ásia Menor. Eram igrejas, eram comunidades em que a grande maioria era composta de gente sem poder social ou económico, escravos, mulheres, embora houvesse gente profundamente abastada no meio dos irmãos. Está bem, não tem nada com isso. Não é o culto do pobrezinho. É exatamente o contrário. Mas de facto, ele, ao falar desta maneira, ele está a assumir que algumas das mulheres a quem a carta vai ser lida, porque essa carta foi escrita e depois é lida na congregação, para toda a gente ouvir, não havia falacópias naquele tempo, não é? Ele assume
que há mulheres na congregação que são esposas cujos maridos continuam pagãos e elas se converteram à fé em Jesus. E estamos aqui, portanto, com uma dinâmica interessante. É o facto de facto, elas não rejeitarem o paganismo dos esposos, mas não de forma aberta e violenta. E o que elas fazem, aquilo que Pedro diz também, é integrar-se num tipo de revolta, num tipo de rebelião que é divinamente ordenado, porque vem do Senhor. Elas tinham recebido nova vida em Cristo e assim tinham colocado o Deus triuno em proeminência perante os seus maridos, nomeadamente, perante a situação em que viviam. Elas temiam mais a Deus que aos seus maridos e, no entanto, Pedro aponta para limites dessa revolta, dessa rebelião divinamente orientada. Pedro não quer derrubar a ordem social, não quer derrubar a ordem social greco-romana, mas sim subvertê-la pacificamente de dentro para fora. Pedro ordena que essas mulheres se submetam, que é aquela palavra muito complicada quando nós pensamos nisso em termos atuais, submissão. Ele pede que elas se submetam aos seus próprios homens, isto é, aos seus maridos. Está logo no primeiro versículo. E ordena que elas não vivam submissão como sendo imposta de cima para baixo, mas, como eu, aliás, já tinha feito antes, exorta as mulheres a seguir o exemplo dos servos na sua submissão a Cristo e ao Pai, e por isso ele exorta-as a imitarem Cristo, adotando voluntariamente uma postura de submissão perante os seus maridos incrédulos. Isto é um propósito que nós vemos na frase que ele diz, para que façam isso, submetam-se, para que aconteça alguma coisa. E a seguir ele vai falar do texto de modo mais geral. Mas o interesse de Pedro, claramente neste nosso texto, é o caso especial de que havia nas comunidades de mulheres crentes casadas com homens incrédulos, que não criam em Deus e que eram pagãos, nomeadamente. Esse é o mesmo verbo que ele já usou anteriormente no capítulo 2, já usou também e vai usar no capítulo 3, para descrever, quando fala de incrédulos, para descrever aquela geração que do tempo de Noé não creu na palavra do Senhor. No entanto, aqui, o estado final do marido incrédulo é menos visível, não tem tanta ênfase como a atitude da esposa crente. Ela deve submeter-se livremente a ele com o propósito, como diz Pedro, de o ganhar para Cristo. E este propósito é ainda mais claro na última frase, quando ele diz, pelo porte. No fundo, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, sejam ganhos sem dizer nada. Porquê? Porque, como diz o versículo 2, eles poderão atentar na vossa vida casta, isto é, uma vida de temor perante o Senhor. Vamos fazer aqui um pequeno à parte. O ideal naquele tempo, o ideal social da cultura greco-romana do primeiro século da nossa era que os homens casassem por volta dos 25, 30 anos, mas casassem com mulheres muito mais novas. O ideal era isso. Era aquilo que geralmente acontecia. Mulheres à volta dos 15 anos, com homens entre 25 e 30. E, portanto, havia uma grande diferença etária entre os dois, não é? E ele, o apóstolo Pedro, pressupõe que o provável marido dessas mulheres, possivelmente muito mais velhos do que elas, necessitavam de ser receptivos à palavra do Evangelho. Mais importante ainda, Pedro, tal como os pais da igreja primitiva no século II depois dele, estava convencido de uma coisa, de que a vida casta, a vida pura, era essa conduta externa marcada pela pureza moral e pela devoção a Cristo, seria um testemunho muito convincente. Entendem? O apóstolo achava, tal como os pais da igreja mais tarde, no século seguinte, que o comportamento delas seria profundamente apelativo para os seus maridos. E, portanto, isso é importante para Pedro, como devia também ser para nós. Porque nós todos sabemos isso, meus irmãos, qual é o problema número 1 que os cristãos enfrentam em todo o mundo? E com o qual são mais atacados do que nunca. Sabem qual é? Hipocrisia. Dizer uma coisa e fazer outra. É a primeira coisa que nos atiram quando nos querem incomodar. Vocês, não é assim. Dizem umas coisas, mas não fazem isso que dizem, ou
o vosso Deus diz uma coisa e vocês não fazem caso. Quando as nossas vidas são marcadas por um propósito único, isto realmente torna-se evidente com o tempo. E quando Pedro fala ali em temor no versículo 2, não está a falar de medo. Ele está a falar de respeito, de compreensão. No caso concreto das mulheres, pela função e pela vida do seu marido, embora ele seja um pagão. Não é um medo servil, não fala nada disso aqui, mas o devido respeito. Porque, de facto, se nós olharmos para 2000 anos de história, o que é que nós vemos? Vemos que a fé cristã tem efeitos subversivos. Quantas vezes a situação já mudou? Nós estamos a orar aqui para a igreja perseguida, com o objetivo e com o desejo de que o cristianismo, o evangelho, faça subverter a ordem existente, para que haja mudança. Não é isso que nós fazemos quando oramos? E, portanto, a fé cristã tem efeitos subversivos, quando é vivida honestamente e sinceramente, nas pessoas e nas instituições, ao longo do tempo. Mas Pedro não está de maneira nenhuma a dizer, olha, diz lá, tu que és crente, ao teu marido, olha, tens pena, eu vou continuar a ser crente e tu vais ser o que quiseres. Não é isso que Pedro diz. A tentação, e esta é uma tentação tão comum entre os crentes, é que quando alguém descobre uma novidade para a sua vida, e no caso concreto de um casal, a tentação de um novo convertido geralmente é de atormentar aquele que não creu, de picar, para ver se ele acredita, não é? Maridos e mulheres vivem juntos em tal intimidade que isto cria uma certa tensão. Quantas pessoas nós conhecemos, até nas nossas próprias famílias, que viveram concretamente esta tensão entre o que crê e o que não crê. E, portanto, era óbvio que as mulheres que faziam parte das igrejas naquela época, cujos maridos não eram crentes, era óbvio que elas estivessem ansiosas para que os maridos se unissem a elas na fé. Só que elas também têm que saber que eu preciso de conhecer a verdade que elas conheceram. E é tão fácil nós esquecermos, meus irmãos, que só chegamos à fé pela graça soberana de Deus. Nós não temos poder para mudar a cabeça e o coração de ninguém. Quem faz a obra é Deus. O que nos compete é testemunharmos dessa mudança já feita em nós. É uma tentação tão grande nós tentarmos fazer a obra do Espírito Santo. E nós não podemos. E, portanto, o que Pedro até aconselha às irmãs, naquela época, é que falem sem palavras. Vivam para que sejam compreendidas. E é uma analogia com a sua compreensão das nossas relações com a sociedade pagã mais ampla. Pedro não defende, não fala de uma mudança social cristã da sociedade. Ele sabe como obedecer a Cristo no seu mundo e viver à luz do Evangelho e na expectativa do juízo e da salvação vindouros, que podem ser traduzidos no relacionamento da esposa com o marido incrédulo. É tarefa de Deus e não nossa, o levar esses que não creem à fé. Nós não devemos ser indiferentes, mas também não podemos ser irritantes. Nós, às vezes, damos mal com quem nos incomoda com a sua fé. E nós queremos. Nós também não podemos cair no mesmo erro. Agora, este ensino, o ensino da submissão ou de submeter-se, é talvez particularmente difícil de recebermos hoje, numa época em que todos os homens e mulheres esclarecidos do nosso tempo e inteligentes devem ser quase que feministas, não é? Faz parte. Os espertos é que são assim, os inteligentes do nosso mundo. Homens ou mulheres têm que ser um bocadinho feministas, ou mundano. Mas a verdade histórica é que as relações sociais, económicas e sexuais entre homens e mulheres que existem hoje são muito diferentes daquelas que existiam no primeiro século, em que Pedro escreve. Elas mudaram drasticamente e dramaticamente durante a nossa vida. Eu tenho 60 e poucos anos. E nesses 60 e poucos anos as coisas mudaram de forma absoluta, o relacionamento entre os sexos, como nós dizemos. E certamente nós não queremos, meus irmãos, como eu, impor uma ordem anacrónica. Vamos voltar para trás à guerra boa. Não se trata disso. No passado, pouco ou nada se sabia de comportamentos e atitudes que hoje em dia são um fato comum. Mas se nós quisermos ser cristãos fiéis, no entanto, nós devemos, isso sim, familiarizar-nos com o ensino das Escrituras, lidas no seu contexto social, literário, histórico, mas sobretudo no seu contexto redentivo, porque as Escrituras dão testemunho de uma transformação.
E nós somos obrigados a acreditar nas Escrituras, mesmo que elas contradigam valores profundamente arraigados na nossa cultura contemporânea. E neste caso, meus irmãos, se nós queremos ser honestos e sinceros na nossa fé, nós não podemos ser superficiais. O ensino de Pedro é, à sua maneira discreta, como nós já vimos, subversivo da ordem existente. Por isso, ele não está prisioneiro do seu próprio ambiente cultural e histórico. Não é uma expressão, aquilo que o apóstolo Pedro está aqui a escrever, não é, como eu já ouvi inclusivamente alguém dizer, uma expressão do patriarcado, que é uma coisa muito na moda hoje em dia, não é? Uma expressão do machismo dominante da sociedade. Não tem nada a ver com isso. Aquilo que hoje em dia, aos olhos dos modernos, da modernidade, parece ser abater, diminuir, pelo contrário, uma humilhação, se quisermos, pelo contrário, é na verdade um testemunho poderoso de uma verdadeira e profunda fé cristã. Porque o exemplo de Pedro é o mesmo que ele já usou com os escravos, com os servos, Cristo. E quando falou aos servos dizendo que eles deviam imitar o exemplo de Cristo, que se submeteu, está a dizer às mulheres no fundo que elas devem imitar o exemplo de Cristo, que se submeteu, com um objetivo claramente definido. Meus irmãos, nós não somos fortes, mas a verdade é que nós somos fortes quando estamos fracos. Nós somos realmente fortes porque pertencemos de corpo e alma àquele que foi fraco, morto e ressuscitado dentre os mortos. Aquele que governa as nações e vai assumir e assume desde já o poder e a glória de trazer a justiça para todos. Que governa e está no controle de todas as coisas. E claramente esta instrução que se encontra nesses dois primeiros versículos é apenas o começo. E Pedro tem muito mais a dizer sobre o papel da mulher cristã. Segunda parte, também vai criar confusão se calhar, a questão dos adornos verdadeiros e falsos. Versículos 3 e 4. Ele continua dizendo: o efeito delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Agora o apóstolo Pedro deu para criticar moda, não foi? Não é nada disso. Pelo contrário, passando e aumentando o argumento controverso da nossa época e cultura, Pedro está a falar de uma coisa que hoje em dia então ainda é muito pior. É o facto de nós, na nossa cultura moderna, tardia, da identidade de género, como nós dizemos, nós não ligarmos muito na forma como nos apresentamos ao mundo e vivemos no mundo. Na nossa cultura hoje em dia, poucas coisas são tão valorizadas como o poder e a liberdade para mudar a forma como nos apresentamos. Quantos vídeos vocês já viram no YouTube de gente que muda de sexo? De gente que assume um género diferente? E desta semana a gente viu e disse: o que é que esta mulher está a dizer? Eu não percebi no final. Era mulher, mas não é mulher, é homem, mas não é bem homem, era boiceta, não era? Foi isto no dia esta semana. Uau! Mais uma que eu não consegui. Sinceramente, na nossa cultura, o que está a dar é isso, é nós sermos aquilo. Não pergunto o que é que eu também não percebi. Nós sermos aquilo que queremos. Eu quero é ser feliz. Mesmo que eu tenha de dar a fazer uma pirueta e ser uma coisa completamente diferente. Na nossa cultura, valoriza-se isso. Mas sabem uma coisa? Nós vivemos num tempo em que quer os indivíduos, quer as empresas ou as instituições têm uma marca. Tem, na linguagem do marketing, uma brand. Sabe o que é? Tem uma marca específica. E nós criamos cuidadosamente imagens na mídia social para criar uma impressão sobre quem somos. Basta ver a quantidade de vídeos do TikTok, não é? Em que as pessoas se mostram como são realmente. E, por exemplo, olha, nós vivemos num mundo em que, há anos esta parte, há uma tendência cada vez mais crescente para o uso de tatuagens ou de piercings. Isto não é para falar das irmãs que têm tatuagens aqui dentro, também não é nada disso, sabem? Mas de facto é um facto. Há muito o uso da tatuagem, os piercings, e por acaso até vejo programas de televisão em que eu digo que aquilo é uma obra de arte, caramba. Como é que se consegue tatuar uma obra assim? E no entanto, Pedro faz isso, Pedro toca nessa área. Vocês repararam o que é que ele diz?
fala do vestuário, fala dos cabelos, fala das joias. E isto hoje em dia não é lá muito aceitável. Mas se nós pensarmos naquilo que eu disse há pouco, que naquela época, no mundo greco-romano, os casamentos eram geralmente feitos entre homens velhos, mais velhos, e mulheres mais novas, nós percebemos o que é que está aqui em questão. Porque não foi somente o apóstolo Pedro que falou disso. Filósofos estoicos falaram disso. Séneca falou disso. Epicteto falou disso. A tendência das mulheres naquela época, como casavam mais jovens ainda, 15, 16 anos, era, como é que eu ia dizer sem ofender as minhas irmãs aqui? Era a pescar o homem. E portanto, pescar, fisgar o homem. Ok? E como é que se fazia isso? Mostrando uma aparência exuberante e maravilhosa, não é? E as jovens mulheres enfrentam aí uma pressão social, porque elas não têm poder social. Em algumas culturas eram consideradas infantis, nomeadamente, sem autonomia. A tendência é que elas fizessem tudo para sobressair de modo a atrair. Séneca falou disso, já vos disse. Epicteto falou disso. Paulo fala disso em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, quando ele diz que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Vocês acham que o apóstolo Paulo é esquisito? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o combate a uma tendência que no fundo menorizava a mulher, tornava um objeto. E é claro que aquilo que nós hoje em dia consideramos como divisões de classe era uma coisa que não tinha cabimento no tempo da Igreja no primeiro século. Deus, a palavra de Deus diz que Ele não faz acesso com pessoas, certo? Não faz distinção de pessoas. E nós também não podemos fazer. E em contraste com isso, com essa distinção, Pedro exorta as mulheres a não se deixarem levar pelo apelo do transformismo, que no fundo não passa de uma capa que não tem conteúdo. E curiosamente, ele põe isso de um modo imperativo, ele não faz sugestões, não façam. E é claro que nós temos que entender uma coisa, há aqui um certo nível de subjetividade. Passaram 2000 anos, minha gente, está bom. E a cultura e o mundo em que viveu o apóstolo Pedro ou o apóstolo Paulo não é o nosso mundo hoje em dia. Há de facto diferenças, mas acho que nós todos podemos concordar que Pedro está sim a exortar as mulheres cristãs a não se vestirem de maneira ostensiva ou, se vocês quiserem, sexualmente sugestiva. É isso. Isso fazia o mundo, fazia a sociedade à volta. E eu disse, não façam como elas. Todos nós, sejamos homens ou mulheres, devemos ser críticos em relação ao grau de influência da cultura dominante nas nossas vidas. Quer isso dizer, nós somos chamados a ser como os amis, todos de preto, com um gravatinho, ou sem gravata, aliás, mas com um chapéu. Não é isso. Mas nós somos chamados a não cedermos perante a pressão social. A questão não é de chamar a atenção com a nossa aparência externa. Pedro, ele até fala ali no versículo 3, se não me engano, ele fala ali numa coisa, no versículo 4, aliás, o homem é encoberto no coração, o homem no sentido de ser humano, encoberto no coração. Pedro privilegia a interioridade, a intimidade do cristão. E enquanto alguns dos pagãos, embora não todos, se obcecavam com a imagem exterior, que era a sua marca, os cristãos deviam preocupar-se com o interior. E é isso que nos distingue, a incorruptibilidade de um espírito manso e tranquilo. O contraste pode ser entre o vestuário exterior e a beleza interior, se quiserem. Mas todas aquelas coisas que o mundo considera tão importantes estão, no fundo, na opinião do apóstolo Pedro, desbotadas e sujeitas à destruição. Aquilo que dura não é a roupa nem os adornos. O que é eterno são as virtudes que se formam dentro de nós, através da graça de Deus e somente pela fé nele. E isso é o mesmo adjetivo que o Senhor Jesus usou aqui, nesse texto de Pedro, é o mesmo adjetivo que Jesus usou no discurso das bem-aventuranças, quando ele fala dos mansos, porque eles herdarão a terra. Ouçam, Pedro não é revolucionário, mas ele desenvolve um programa de subversão silenciosa, baseado num pressuposto que nós vamos falar de seguida. Baseado na sua escatologia. Você sabe o que é uma escatologia? É a forma como se vê o futuro. Okay? Pedro diz isso
porque está olhando para a frente. Ele diz isso às irmãs das igrejas porque tem uma compreensão das relações entre o céu e a terra, entre o presente e o futuro. As mulheres cristãs tinham o poder de subverter a ordem social existente na sociedade grega e romana, a partir de dentro das estruturas sociais estabelecidas. Não libertando-se das algemas dos opressores, como alguns revolucionários gostariam, mas sim abraçando a era final como uma realidade presente através da fé em Cristo. E então permitir que essa presença de Cristo na vida delas mudasse a sua percepção e, portanto, o seu comportamento, a sua aparência, os relacionamentos com os seus maridos seriam marcados pela esperança de que os seus maridos, pela graça de Deus, vissem quem era Cristo e que pudessem aceitar, abraçar a natureza do seu reino e esse rei através da fé. Onde é que Pedro vai buscar a base bíblica para isso? Nós encontramos isso no exemplo que ele dá de Sara. Ele fala de Sara. E fala de Sara como um exemplo. E no versículo 5 e 6, o que é que nós lemos? Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Olha, meus irmãos, no nosso tempo hoje em dia, na nossa cultura igualitária, até pós-feminista, versículos como estes, versículos 5 e 6, são muito difíceis de aceitar. A grande preocupação é que haja uma tendência em muitos setores, mesmo entre congregações e instituições ostensivamente evangélicas, onde existe uma devoção professada às Escrituras, como a palavra inerrante de Deus, a grande tentação é que o cristão se curve perante as atitudes culturais prevalecentes. E isso pode levar-nos a fazer uma coisa: ignorar os versículos. Vocês nunca fizeram aquilo que muita gente faz, que é: eu não gosto daquele versículo, passa à frente. Nunca fizeram isso? Todos nós fazemos. Eu não gosto aqui escrito. Vamos avançar, que é para ninguém reparar, não é? Francamente, meus irmãos, é melhor até não fingir que nós não concordamos, é melhor até ignorar. Porque, honestamente, toda a Bíblia está culturalmente condicionada. A Bíblia não apareceu do caos, a Bíblia não apareceu no vácuo, apareceu durante um período de 1000 anos em que foi escrita, está a entender? E esses 1000 anos traduzem culturas que sucederam a culturas. E, portanto, a Bíblia não diz em lado nenhum que caiu do céu aos trambolhões. Isto aqui não é o livro de Mormon, está bem? Isto é outra coisa, mas é isso que diz o livro de Mormon. Vem do céu. Cadê a prova? Não há. Pronto. Ou mesmo o Corão, se quiser. A Bíblia não diz isso. Foram homens e mulheres inspiradas por Deus, de acordo com a mesma carta de Pedro, no capítulo 2, 20 e 21, ou na segunda carta de Timóteo 3,16, quando ele diz: toda a Escritura é dignamente inspirada, lembram-se? E proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A Escritura surgiu através de escritores humanos. E esses escritores usavam a linguagem da sua época, nós temos essa noção. E esses escritores eram necessariamente produtos do seu tempo, sem dúvida alguma. A noção de que algumas partes das Escrituras vieram diretamente do céu, sem mediação humana, é gnóstica, não é cristã. Isto não é bíblico. Reparem bem, há uma analogia entre a cultura, entre as Escrituras e a encarnação. Deus o Filho, Jesus, encarnou. Jesus Nazaré é Deus o Filho encarnado. Ele permanece e foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele é uma única pessoa que tem duas naturezas. Ele tinha uma cultura, não tinha. Jesus não tinha cultura, não vivia na sua cultura, em Israel, no primeiro século. Ele não caiu do céu. Agora a gente pode dizer que Jesus veio do céu, obviamente que veio, mas não caiu aos trambolhões do céu. Portanto, ele, o Filho eternamente gerado de Deus, que no princípio estava com Deus, como diz João, capítulo 1, versículos 1 a 3, ele assumiu o seu nascimento no ventre de uma virgem, e ao fazer isso assumiu uma verdadeira natureza humana. Ele teve um cordão umbilical como nós temos, ele cresceu numa casa comum, ele falou as mesmas línguas que todos os outros falavam, e ele vestiu-se como todo mundo se vestia. E ele usou figuras de linguagem familiares e culturalmente condicionadas. Ele comia a mesma comida que todas as outras pessoas da sua cultura, e foram essas realidades que fizeram com que muitos duvidassem de que Jesus fosse
ele pudesse ser o Messias. Porque eles conheciam os pais dele. Não vamos lhe dizer agora. Este não é o filho de José que andava por aqui. A gente conhece bem os pais. Mas as escrituras são assim também. Elas chegam até nós por Espírito através da cultura e na cultura. E devem ser lidas dessa luz. É claro, mas sendo sempre, como nós não podemos nunca esquecer, a palavra de Deus. Nós devemos curvar-nos diante dela e não podemos rejeitar as Escrituras como culturalmente condicionadas. Não tem nada a ver com o nosso tempo, é de antigamente. Nada disso. Assim como nós também não podemos descartar o nosso Senhor. Nós não somos superiores às Escrituras. Nós não somos os juízes das Escrituras. A palavra de Deus, as Escrituras, é que nos julgam a nós. Todas as vezes que um cristão tenta justificar aquilo que não gosta das Escrituras, ou que não aceita lá muito bem, dizendo, isto não é bem assim, está a fazer um juízo que não lhe compete. As Escrituras é que têm poder para nos julgar. E a tentação de rejeitar as partes das Escrituras que nós não gostamos, essas partes que criam tensão com a cultura em que nós vivemos, muitas vezes a base disso onde é que está? É numa má leitura do texto. Sem dúvida alguma. Uma exegese errada, numa interpretação pobre e mal informada das Escrituras. E essa tentação é assumir que nós, como pessoas deste tempo, somos mais inteligentes e mais inspirados do que aqueles que nos precederam. Certo? Isto é absurdo. Nós não somos moralmente superiores e não somos mais esclarecidos do que aqueles que nos precederam na fé. Particularmente, a tentação é assumir que eles eram tão ignorantes que eram incapazes de ver os males das antigas formas patriarcais de vida e concluir que nós, por sermos tão inteligentes e tão iluminados, nós vemos o mundo mais verdadeiramente do que Pedro foi capaz de ver. Isso faz parte do tal pressuposto, sobre os quais muitos liberais e críticos modernos leram as Escrituras e disseram: isto não interessa. Isto não é para o nosso tempo. Mas Pedro, o qual apóstolo que escreveu esta carta, não fundamenta a sua instrução às mulheres entre suportes patriarcais ou machistas. Não tem nada a ver com isso. Mas na escatologia, ele apela, o argumento que ele usa, olha mesmo para aqueles versículos, o argumento que ele usa é o final dos tempos, o que vai suceder no fim. E ele apela para a história da redenção. Onde é que ele faz isso? Falando de alguém chamado Sara. Sara, mulher de Abraão, lembram-se? Essa Sara de quem Pedro diz, olha, pecadora como nós somos pecadoras. Nós sabemos que Sara tinha pecado. Olha, na vida de Sara, quando chegou ao anúncio e à promessa do nascimento do filho, ela fez algumas monumentares. Primeiro, Deus promete um filho e o que é que ela faz? Riu-se. Na altura ainda era Sarai, não é? Depois é que deu para Sara. Riu-se. E pior ainda, isto é em Gênesis 18, versículo 12. No versículo 15, quando Deus a interpela, o que é que ela diz? Eu não li. Leu de Gênesis 18, 15. E no entanto Deus continua fiel à sua promessa. E ela acreditou. E no capítulo 21 de Gênesis, quando nasceu o filho, disse Sara: Deus me tem feito riso. Tudo aquele que o ouvir se rirá comigo. Ou seja, quando a criança estava a caminho, ela diz: uau, afinal, eu vou morrer de outra maneira já. Mais ainda, ela acreditou e é lembrada nas Escrituras como um crente. Hebreus 11:11, o tal capítulo dos heróis da fé, em Hebreus, diz: pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade. Ela se adornou como fez, se comportou como fez, ela então submeteu-se a Abraão como fez, não por inferioridade natural, mas por fé. A sua esperança estava colocada numa cidade celestial, uma cidade diferente. Aliás, é disso que o apóstolo Paulo em Romanos fala a propósito de Abraão. Ele diz: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente à que é da lei, mas também à da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. E portanto, Sara fazia parte de uma imensa quantidade de mulheres nas Escrituras que se submeteram aos seus próprios maridos. Por causa do quê? Porque eles eram melhores que elas? De maneira nenhuma.
por causa da sua esperança no céu e no Salvador. E Pedro qualifica essa submissão. Foi para os seus maridos, como diz o texto ali. Há uma ordem, isso aí não tem nada a ver com pressupostos de quem é mais importante do que outro. Não é nada disso. Mas a Bíblia diz que há uma ordem criacional. Sabem o que é que isso quer dizer? Na criação nasceu um e nasceu o outro. Surgiu um primeiro e depois surgiu o outro. Quem é que surgiu primeiro? Paulo diz em 1 Timóteo 2,13: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Esta é a chamada ordem da criação. Mas não se esqueçam que o camarada Adão foi o mais responsabilizado por Deus, está entendido? Foi ele que apanhou, que o trouxe todo. E essa ordem criacional deve ser refletida na igreja visível e institucional. E isto não tem nada a ver com qualidades e não tem a ver com a importância de cada um. Nós devíamos ser muito cautelosos, nós devemos ser muito cautelosos, meus irmãos, quando tentamos extrapolar o que lemos no passado para o presente ou o que vemos no presente e aplicá-lo ao passado. Para sermos fiéis, tanto à revelação natural como à revelação especial, nós devemos afirmar contra a nossa cultura, a cultura do tempo em que nós vivemos, que existe algo chamado natureza, que existem dois sexos, não são géneros, são sexos, que existem diferenças genuínas entre eles. E, no entanto, nós não devemos reagir exageradamente à nossa cultura, exagerando essas diferenças, negando que existem áreas de semelhança ou tentando voltar no tempo para a ordem social do século XIX. Porque muitas igrejas, com esse argumento que as mulheres são depois dos homens, o que fazem é tentar impor um modelo do século XIX. Isto aqui não é a Rainha Vitória de Inglaterra, está entendido? Isto não é nada disso. E não é Bíblia, ok? Os evangélicos são gente que estão, parece que têm uma fascinação sobre o século XIX. Antigamente era bom. A minha mãe dizia. A propósito da igreja da Casa de Oração, onde ela cresceu. Antigamente o pastor era bom, era aquele. Nós temos que lembrar o contexto. Pedro está dizendo às mulheres santas que viveram no período do Novo Testamento, está dizendo para elas imitarem Sara, vivendo graciosamente com os seus maridos, e especialmente com os seus maridos incrédulos. E quando as esposas cristãs consideram os seus maridos como Sara considerava o seu marido, pelas razões que ela fez, eles tornam-se filhos de Sara. Como tal, as mulheres cristãs devem ser caracterizadas por não terem um medo indevido de tudo o que se faz e devem ser também caracterizadas como não devem ser igualmente caracterizadas como alguém que tem medo. E no fundo, Pedro está a referir-se àquilo que nós também temos hoje em dia. Na vida das famílias, nas nossas famílias, os cristãos do primeiro século tinham contas para pagar, nós também temos, não é? Mas talvez os desafios específicos resultantes de viver com um marido não cristão possam ser colocados em pé de igualdade, porque é tão difícil viver com alguém que não é crente naquela época como é hoje em dia. A resposta à dúvida é como é que nós nos devemos orientar perante a dificuldade. A vida de Sara, mulher de Abraão, foi marcada por uma série de acontecimentos que podem ter criado uma incerteza sem fim. Olha, o marido de Sara até não foi boa pessoa. O marido de Sara fez-a passar 2 vezes por um instituto que não era dado. Ele diz que 2 vezes na história de Sara e de Abraão, ele diz: não é minha mulher, é minha irmã. Isto é que é ser esperto, é? Isto é que é ser um homem de Deus, é? E vocês sabem a confusão de seguida, não foi? O farol foi, enfim. Ele criou perigo para Sara. Não é para dizer que Abraão é o tal e a Sara é que era inferior, nada disso. O Abraão meteu a pata na poça várias vezes. Mais ainda, e quando ele pega no filho e vai sacrificar, Sara não tem nada a ver com o barulho, não. Não foi ele que o pariu. Então como é? Só se fala de Abraão no texto, não se fala. Abraão e Isaac. E Sara? Espera aí. Isto é uma atitude do marido responsável perante. Ele obedeceu, disse tudo. Mas que palavra é que ele teve com a sua mulher? A mulher não fala. E depois, o marido dela até foi uma fonte de ansiedade. Mas a maioria das esposas, felizmente, não terá nunca que enfrentar aquilo que Sara enfrentou. Imagina o que é terem um filho e dizer: vou pegar o teu filho e vou dar uma volta. E depois voltar a ser um filho. Quer dizer,
Não foi o que aconteceu, mas podia ter acontecido. Meus irmãos, é assim, uma firme convicção fundamentada na Palavra de Deus, fortalecida pelo ministério e testemunho do Espírito Santo, é de que esta vida não é o fim, não é o final. Para aqueles que confiam em Cristo, a comunhão eterna prometida com Deus, em Cristo, no Espírito, muda a perspectiva de alguém e a maneira como estima o seu valor e sentido de valor no mundo em que vive. Se o céu é real, e nós sabemos que o é, o que alguém próximo, até mesmo o marido, pensa de alguém, é o menos importante. O importante é o céu. E aquele que pertence a Jesus Cristo, sabe que Cristo é fiel, sabe que Cristo é digno de confiança. E essas são as realidades que podem e devem mudar as nossas vidas. E essas são as realidades que Pedro aqui refere. Submissão, mas por Cristo. Como anteriormente tinha dito aos escravos. Submissão, mas por Cristo. Que Ele nos ajude a reconhecer as diferenças e a não cairmos no erro de analisar o presente com as nossas atitudes. Analisar o passado, com as nossas atitudes no presente. Os valores bíblicos são aqueles que permanecem. E a vontade do nosso Deus é a vontade de um Deus que a Bíblia diz que não tem mudança nem sombra de variação. E isso nos basta e nos devia bastar. Nenhuma irmã aqui se sente inferior. Mas percebam, se viverem essa realidade, com um esposo ou uma esposa não crentes, aprendam com o exemplo de Sara. E se calhar é uma palavra que alguns de vocês precisavam ouvir, não é? E o Senhor nos ajude e abençoe. Amém.